Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado 14 de junho de 2025, final de semana com corrida em Montreal, no Canadá, mas a gente vai falar muito de Stock Car, piloto gaúcho brilhando aqui no Rio Grande do Sul, literalmente, né, porque a última corrida foi no Velopark, mas brilhando nas pistas brasileiras, ainda querendo objetivos maiores. Você sempre participa conosco através do nosso Twitter, no @GuaíbaEsport, o meu @GutiSanches com Z no final, e o do Bernardo Berti, @Berbest com CHT no final, mas procura 300 por hora, que o nick dele, adolescentes dos anos 2000... Chat do UOL. Exatamente. Pegou a referência, né, Bernardo? é 300 por hora. A gente tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Luciano Vargas e a coordenação de esporte do Rafael Pfeiffer, a gerência geral e de esporte do Rafael Sequin. Tudo bem, Bernardo Berti? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Vamos falar de Stock Car, teve corrida aqui no Rio Grande do Sul. O Arthur Leste conseguiu um pódio, o primeiro dele na categoria. Ele teve uma vitória no passado que acabou sendo punido e não levou. O VAR tirou a vitória dele no passado e vai ser uma conversa bem legal que a gente teve com ele. É interessante que a gente tem uma invasão de gaúchos nessa temporada, não só na principal como na de acesso. A gente teve o Guto Rota, que ganhou a prova da Stock Light. Vamos trazer ele para conversar qualquer hora dessa. Ele que é um certo especialista em 12 horas de Tarumã, por exemplo, que ele ganhou algumas e está tentando esse caminho da Stock. Tem o Lucas Coll, que estreou ano passado. Tem o César Ramos, que já tem vitória, que é um cara já com experiência no exterior. E tá aí tem o Arthur Gama também, o outro Arthur, que é estreante na Stock Car esse ano. E falamos com o Arthur Leste. Enfim, acho que ele nos deu uma geral. É legal que ele nos trouxe um panorama bem interessante, não só do trabalho dele e das dificuldades iniciais desse novo carro da Stock Car. Então, faça as honras, Bernardo Berti. Vamos conversar com o Arthur Leste, piloto da Stock Car, e que conseguiu o primeiro pódio aí na temporada. Carro novo, tudo novo, tem algumas coisas aí sendo acertadas na categoria ainda, mas em casa, no Velopark, vem um final de semana bom, né, Arthur? Tudo bom? Opa, primeiramente, boa tarde, Bernardo, Guti, todo mundo aí que tá escutando, feliz demais de poder estar falando com vocês. Pois é, carro novo, temporada nova, patrocinador novo, tudo novo aí para temporada 2025. A gente teve alguns desafios aí nas duas primeiras etapas, mas é isso, acho que a gente sabia que não ia ser fácil aí, um projeto 100% do zero para começar uma nova temporada, depois de 15 anos, se eu não me engano, do carro antigo. Então agora a nova era dos SUVs. A gente sofreu um pouco nas duas primeiras etapas, tanto Interlagos quanto Cascavel, mas agora no Velopark em casa veio um ótimo resultado pra gente. A gente fez um pódio na corrida sprint, largando de quinto, e um sexto lugar aí na corrida 2. Se eu não me engano, o quarto melhor pontuação pra gente na etapa, então subindo um pouco no campeonato, que é nosso principal objetivo. Mas é isso, acho que a gente está começando agora a construir um campeonato a partir desse bom resultado em casa. Meu primeiro pódio na Stock Car, né? Então, agora, em definitivo, depois daquela vitória que a gente teve no ano passado e eu acabei sendo punido. Mas feliz aí de começar bem essa parceria junto com a Texaco, que é uma empresa que eu tanto admirava e agora muito feliz em poder fazer parte. Então, vamos começar a construir nosso campeonato a partir de agora. Ô Arthur, duas perguntas, assim. A primeira, né, sem polêmica, sem comprometer, né? Eu sei que a Vicar até tá meio de olho, assim, nos pilotos que estão criticando, enfim, esse novo projeto. Mas eu queria saber mais de questões técnicas, não na durabilidade do equipamento e tal, mas diferenças mesmo de um piloto que nem tu notou nesse carro novo, nesse projeto novo. O que tu achou mais legal? Qual a dificuldade que tu acha que tu vai ter que atacar mais, trabalhar mais? Quais são as tuas impressões do carro? Para além desses problemas que a gente viu, né? Nós vimos que alguns quebraram e tal, mas enfim, deixando isso de lado, na pilotagem ou até mesmo no desempenho dele,
de economia, enfim, de tudo, de pneu. O que você sentiu desse novo carro para essa temporada? Bom, acho que explicando um pouco até para o público que não é tão ligado em automobilismo, a Stock Car passou por uma modificação completa do carro. A gente foi de um V8, que já estava há bastante tempo na categoria, para um motor agora 4 cilindros turbo, além, obviamente, da carroceria, que nem eu comentei, que é a era dos SUVs. Então, a gente tem o Corolla Cross, o Tracker e o Eclipse Cross. Mas, além disso, né, a gente fala, às vezes, em SUV, o pessoal até se assusta. Nossa, mas tem ficado muito diferente de pilotar, muito mais pesado e tal. E muito pelo contrário, ficou um carro muito mais prazeroso de guiar. Um carro que ele é 200 quilos mais leve do que a geração anterior. Um carro muito mais tecnológico, com asa móvel. Então, ficou um carro de que, em todas as pistas que a gente foi até agora, foi de 2 a 3 segundos mais rápido. Então, é um carro muito legal de guiar. Óbvio que a gente tem os desafios, que nem vocês comentaram aí, de um projeto novo, de algumas quedas, algumas coisas, mas eu acho que isso é normal, né? De um projeto novo. A gente vê até, às vezes, na Fórmula 1, que é basicamente um orçamento ilimitado para fazer um carro de corrida, e eles também têm problema, né? Então, a gente acho que é de tirar o chapéu aí para toda a Vicar, toda a organização de conseguir entregar a tempo esse carro, porque a gente sabe que esse foi um dos principais desafios aí, né? Principalmente pela greve da Receita e tudo mais. Então, com certeza foi um desafio a mais a gente conseguir começar o campeonato na data prevista. Foi um pouco mais tarde do que o normal. Normalmente a gente começa o campeonato em março. A gente começou essa vez no final de maio, então teve um tempo a mais para a gente conseguir preparar todos os carros, mas foi entregue, né? Então, a gente está tendo alguns desafios, sim, não dá para esconder, mas é que nem eu comentei, é algo natural de um projeto 100% do zero. E vou te falar, eu tô me divertindo bastante com esse carro novo. Em todas as pistas que a gente foi algo super, super bacana de guiar, principalmente em curva de alta, que tem muita aerodinâmica esse novo carro. E agora é trabalhar, a gente está em etapa, a gente está tendo uma evolução muito bacana. A gente já vai agora para a nossa 4ª etapa, agora no Velocitar, em 2 semanas. Então eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai chegar mais perto do que a gente quer como categoria. E obviamente as equipes também vão desenvolvendo o setup do carro para cada piloto, né? Aí como é que é? Você fez ano passado um ano de estreia na categoria. E agora meio que é um novo ano de estreia, porque mudou o carro. E o que serve do ano passado que vai usar para esse ano? Ou é um reset total, mas como é para todo mundo também, não é tanto problema? Então, acho que esse ano é basicamente começar do zero para todo mundo, né? Ano passado, óbvio, minha temporada de estreia, a gente foi o melhor estreante da temporada 2024. Mas a gente leva, acho que mais no formato da categoria, como funcionam as corridas, pit stop, o formato de classificação, a importância de largar entre os 12 primeiros, né? Por conta da inversão nas 2 corridas. Então, acho que é muito mais da forma e algumas estratégias de corrida, classificação, que a gente leva do formato anterior, porque basicamente começou tudo do zero, né? Então, obviamente, a gente que é mais novo na categoria, agora meu 2º ano de Stock Car, a gente, não é que a gente tem uma vantagem, mas pelo menos todo mundo começa do zero como a gente, né? Ano passado o pessoal já estava tinha gente com quase 20 anos de categoria, a gente chega para um primeiro ano, um carro que já estava pelo menos umas 15 temporadas na Stock Car, então óbvio que é um desafio a mais, né? Ser estreante num carro que o pessoal conhece cada parafuso, o pessoal conhece todas as pistas, então foi um desafio muito, muito grande no ano passado. Então esse ano, óbvio que a gente tem o desafio de conhecer o carro novo, de desenvolver, mas pelo menos acho que é para todo mundo igual. Então fico contente em estar nessa transição aí dentro da categoria e espero que a gente consiga fazer uma boa temporada para a gente chegar no final da temporada brigando pelo campeonato. Esse é o principal objetivo. Está muito cedo ainda, a gente só fez 3 etapas, tem mais 9, mas o objetivo é esse, é etapa em etapa, evoluindo. Acho que sem pensar muito em pontuação, mas obviamente fazendo boas etapas para a gente chegar no final do campeonato com uma chance de disputar. Esse é o objetivo.
Arthur, é dentro disso, até ia te perguntar exatamente isso, né? Qualquer projeto esportivo que comece, seja um time de basquete, um time de automobilismo, de futebol, qualquer coisa, chega um dia que é a primeira reunião daquela temporada, né? Saber com os engenheiros, com vocês pilotos, com os donos, enfim, todo mundo se reúne e, ó, pessoal, a gente vai fazer isso e tal. Quais foram os objetivos traçados? Você já deixou um pouco, né, já encaminhado que o objetivo é o título, é claro, mas assim, quais foram os objetivos traçados? Primeiro pela equipe como um todo e aquele que você coloca para você nessa temporada de 2025. Então, acho que não tem ninguém que cobre ou se cobre mais do que eu dentro desse projeto, né? Óbvio que o patrocinador, ele quer um certo resultado, a equipe, todo mundo gosta de vencer, mas eu sou uma pessoa que sempre me cobrei muito, desde a época do kart, sempre gostei. Todo mundo gosta de vencer, né? Mas para ganhar a gente precisa abdicar de muita coisa, estudar, trabalhar, então esse é o principal objetivo. Meta é difícil, né? A gente criar uma meta. Eu venho de uma temporada que era minha estreia na Stock Car, então a gente sabe o quão desafiador era chegar na Stock Car, que nem eu comentei com o carro anterior, que o pessoal conhecia basicamente tudo. Chegar e andar na frente não é fácil. Ano passado eu tive uma vitória que eu acabei sendo punido. Se eu não me engano, eu tive 4 quartos lugares, então bati muito próximo de um pódio várias vezes. Fiz a volta mais rápida em BH, então foram um bom resultado para o primeiro ano de Stock Car. Esse ano, logicamente, se continuasse o mesmo carro, a gente começa a pensar em coisas maiores, em brigar pelo campeonato, em andar na frente, fazer o maior número de pontos de etapa por etapa para chegar disputando. Então esse ano é muito mais de conhecer o carro. A gente vai para as pistas, por exemplo, a gente vai para o Velocitar agora, a gente nunca andou com esse carro na pista, então a gente não sabe muito bem o que esperar, mas eu acho que é basicamente isso, é aprender ao máximo nesse começo de temporada sobre o carro, sobre o regulamento e tudo mais, para a gente conseguir chegar cada vez mais bem preparado aí nas etapas para fazer bons resultados e construir um campeonato. Eu não vou mentir que o nosso objetivo é brigar pelo campeonato. A gente sabe que dentro da Stock Car, para conseguir um título ou chegar disputando o campeonato, precisa de vários fatores. Mas a gente, como equipe, como time, como patrocinador, esse é o nosso objetivo e a gente vai fazer o nosso melhor para tentar concretizar esse campeonato e esse objetivo nosso, né? Certo. Até pegar nessa questão de troca de carro, experiência, mais dificuldade para quem chegava antes com o carro antigo. A gente está vendo que uns veteranos e até campeões têm tido mais dificuldade, largando mais no meio do pelotão, não estão vindo tanto para frente. A gente viu até o Barrichello, o Casagrande ter dificuldade em alguma corrida. Isso aí se explica por hábitos que eles tinham com o carro anterior, muito conhecimento, e agora talvez eles estejam com uma dificuldade para abandonar o cacuete, ou eles ainda não acharam algo específico nesse carro que algumas equipes já encontraram? Qual a tua avaliação sobre isso? Então, eu acho que agora está um pouco de a gente, como piloto e como equipe, começar a trabalhar em conjunto. Os 2 pilotos são fundamentais agora dentro da equipe, mesmo que sejam de patrocinadores distintos, mas para chegar num mesmo objetivo. Então, obviamente, a gente... Já cortada. Tivemos um pequeno corte. Está bem entre os 12 primeiros. Alô? Oi, deu uma caída. Pode continuar, não tem problema. Boa, que nem estava falando ali em Cascavel, a gente estava super bem para classificar provavelmente entre os 12 primeiros e a gente teve uma quebra na classificação. Então, óbvio, a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro da equipe do outro, como está funcionando. Nosso principal objetivo é sempre evoluir. A gente teve uma primeira etapa que a gente classificou em 15º, mas a gente talvez não tinha potencial para estar ali. A gente basicamente encaixou uma volta super boa para estar ali. Então é isso, a gente está tentando entender ao máximo o carro. A gente teve alguns probleminhas aí que fogem um pouco do controle em algumas etapas, até o Velopark, que já foi uma etapa muito mais positiva para a gente, até em termos de performance, porque
que nem na classificação Interlagos, a gente não teve nenhuma quebra nem nada, a gente simplesmente não tinha muita performance. Agora a gente está achando um caminho que eu acho que vai ser um pouco mais ideal para esse carro, e aí agora a gente tem basicamente um setup básico para a gente levar para todas as pistas, que a gente já viu que funciona, e aí a gente começa a desenvolver a partir desse. Mas, obviamente, eu acho que esse carro novo ele vai dar uma embaralhada no grid, mas é isso. Eu acho que cabe a gente, como piloto de equipe, tentar desenvolver ao máximo para a gente tentar brigar por boas posições, pódio, vitória, e aí construir o campeonato a partir daí. Tem alguma coisa daí também falando dessa questão do carro, lá guiando e tal, das primeiras corridas para cá e tal, no Velopark, em algum momento sentiu assim, isso aqui é diferente desse carro, agora eu saquei, agora eu entendi, agora vai dar melhor, vou achar um caminho pro acerto. Tem algo que não precisa entregar, né? Porque senão vai entregar a ferramenta para os outros. Mas teve um momento, um cliquezinho assim, ou ainda é muito cedo, ou tu entendeu desde o começo? Não, eu acho que tem coisas bem diferentes, né? Eu acho que uma das principais mudanças, além da aerodinâmica, que eu acho que está funcionando super bem nesse novo carro, eu acho que são duas coisas principais. Uma, que a gente já sentiu que o carro ele é muito sensível à mudança, então qualquer detalhezinho que a gente muda, ele faz realmente uma diferença grande, principalmente de aerodinâmica. No passado, a gente, às vezes, fazia uma mudança muito grande de uma sessão para outra e a gente não sentia tanta diferença. Agora, nesse ano, já é um clique de asa, faz bastante diferença. Então, acho que isso é uma das coisas. E outra coisa é que o motor turbo ele é muito diferente da forma de guiar, né? É um motor que ele tem que encher a turbina para ele entregar potência, e aí, quando entrega a potência, entrega de uma vez. Então, tem que achar bastante esse compromisso entre dar o pé um pouco mais cedo e saber a hora que vai encher a turbina. Então, é um desafio a mais. Eu, sendo sincero, nunca tinha andado com um carro turbo. Então, a primeira vez que eu estou tendo essa experiência é algo completamente diferente de tudo que eu já guiei até hoje na vida. Então, acho que isso foi o maior desafio para minha adaptação ao carro. Mas é isso, acho que é igual para todo mundo. Muita gente também não tinha andado em carro turbo, principalmente o pessoal mais jovem aí que passou pela Stock Light, que também era um motor V8 aspirado. Mas a gente está achando o caminho, a gente já está super bem adaptado. Agora a gente está trabalhando para cada vez mais a gente estar competitivo em todas as pistas que a gente passa no calendário. Arthur, até para a gente encerrar dentro dessa questão da experiência, né, duas perguntas. A primeira delas é, como é tu, um cara com 23 anos, mas com uma experiência, não no turbo, como tu disseste, mas no automobilismo, teu irmão piloto, inclusive, e tal, é ouvido, há uma interatividade, tu consegue já perceber alguns elementos, algumas questões de acerto para poder traduzir, enfim, ou repassar para a equipe. Como é que é a tua relação, eu digo, profissional e técnica mesmo, com a equipe? Bom, chegando numa equipe nova para mim também, uma equipe Crown, que é muito consolidada dentro do mundo da Stock Car. Ele tem diversos títulos na categoria. Então, quando eu recebi a proposta para compor esse time, obviamente eu fiquei super contente, porque a gente sempre quer estar na equipe que está vencendo. Eles tiveram um ano super positivo no ano de 2024, então a gente chega super animado para essa temporada. Óbvio, a gente muda tudo, a questão do carro novo e tudo mais, então a gente tem que aprender tudo do zero. Mas é aquilo que a gente fala, equipe boa, no fim, às vezes sofre um pouquinho no começo, mas depois ela sempre vai estar lá na ponta. Então, esse é o objetivo. A equipe tem sido super receptiva comigo desde a primeira vez que eu cheguei lá. Meu engenheiro, para quem não conhece, é o Luiz, que é um cara super bem visto aí dentro da categoria, um cara muito bom, nunca tinha trabalhado com ele, mas já tinha escutado super bem dele, e é um cara que tem me ajudado muito nessa adaptação com o carro novo. Uma pessoa que está sempre em contato comigo. A gente está desenvolvendo algumas coisas no próprio simulador para a gente conseguir testar e tentar levar para a pista. Então a gente está tendo uma relação super boa. A gente teve só 3 etapas, mas uma relação muito boa. É uma pessoa que me ajuda muito, principalmente no meio das corridas, em rádio, em push, pit stop, estratégia. É um cara que entende muito disso, então ele tem me ajudado muito.
E sobre o acerto do carro, acho que não é só eu, o engenheiro, também tem um outro piloto também da equipe, que é o Júlio Campos, um cara super experiente. Então a gente tem trocado bastante informação e isso tem dado resultado. A gente botou os dois carros no Q3 agora no Velopark, eu fiz um pódio no sábado, ele fez um pódio no domingo. Então mostra que a gente está competitivo e eu acho que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver. Eu acho que a gente vai ter um ano super positivo e eu acho que o objetivo é esse, é trocar informação, é ir evoluindo e tenho certeza que a gente vai ter um ótimo ano aí pela frente. Acabei não fazendo a última mesmo. Como é que é guiar no meio desses dinossauros? Tem que tentar esquecer quando baixa o capacete, quando baixa a viseira. Leva em consideração que tá, de repente, tocando roda com um tetracampeão de 500, com um vencedor de corrida em Fórmula 1, ou não interessa, nem olha quem é e toca a ficha? Então, vou te falar que hoje em dia já é algo um pouco mais natural para mim. Eu lembro que na minha primeira corrida que eu fiz de Stock Car, eu falava, putz, eu tava olhando esse cara, sei lá, 2, 3 meses atrás, eu tava olhando ele na TV, e eu lembro de ir com meu pai muito cedo no Tarumã, lá para assistir as corridas de Stock Car, e hoje, putz, estou batendo roda com esses caras, Daniel Serra, Cacá Bueno, Casagrande, Rubinho, Massa, muita gente realmente de um nível muito alto, a Stock Car tá com um nível muito, muito alto, e obviamente no começo a gente pensa um pouco, olha, nossa, tô batendo roda com o Cabueno, com o Felipe Massa, estava na Fórmula 1 até pouco tempo. Mas agora, sendo bem sincero, eu acho que fechou a viseira, prendeu o capacete, eu acho que é cada um por si, cada um em busca do seu melhor resultado, de entregar para o patrocinador, de tentar brigar por um título. Acho que hoje, óbvio que existe o respeito ele tem que existir, mas na disputa a gente não, putz, esse é o Felipe Massa ou esse é o fulano de tal. Acho que cada um por si e eu acho que é isso. Existe o respeito, que nem eu comentei, mas a gente é competitivo, a gente quer brigar pelo nossos direitos, pela nossa vitória e por entregar um melhor resultado possível para a gente, para a equipe e para o patrocinador. Então, acho que é isso. Óbvio que no começo dá uma assustada, mas depois é algo mais natural. Tá certo. Bom, Arthur, sucesso. Primeiro, parabéns, né, pelo resultado no Velopark e agora sucesso, né? A gente vai estar sempre torcendo pelos pilotos gaúchos. Pretendemos e vamos conversar mais contigo durante a temporada, né, pra gente saber como tá o andamento desse projeto, também da tua carreira, e boa sorte no restante dela. Boa, obrigado. Valeu demais aí pela oportunidade e espaço. Legal demais sempre falar com vocês. Espero voltar aí com mais troféu aí pra gente comemorar, que seja a primeira vitória muito próxima aí. E se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar disputando o campeonato e a gente vai estar falando. Valeu demais pelo espaço e abração e tamo junto. Abraço. Bom, tá aí o papo com o Arthur Leite, piloto da Stock Car. Acho que a visão dele do momento é boa, né, Bernardo? Não é aquela visão assim, mal comparando, meio resignada de um Bortoleto na Fórmula 1. Sei que o buraco é mais embaixo, sei que são outras questões. Mas tu cavou o buraco. Mas o que eu quero dizer é assim, o Bortoleto é assim, o carro não tá bom, a gente precisa melhorar e tal. O Arthur, ele já vem com outro objetivo, claro que são categorias diferentes, vou deixar bem claro isso. Que o carro é o mesmo para todo mundo, né? Exato, tem que achar o acerto do carro. Ah, mas é o acerto, o Bortoleto tem que contar com o carro dele. Sim, construir um carro melhor do que os outros. Mas enfim, fica essa impressão de que fala em título. Eu gosto é que ele é um piloto muito maduro, ele é um jovem piloto. Não, e ambicioso, é importante. Em parte porque ele teve uma carreira no exterior, ele fez Fórmula 4 nos Estados Unidos, ele trouxe uma bagagem, ele já está há um tempo, ficou um tempo na Stock Light, foi campeão e agora traz essa bagagem para a Stock principal. E é bacana ele poder já mostrar competitividade, até por ter todas essas novidades. Eu acho que ele está tendo alguma vantagem nesse sentido. Não vantagem, mas é o mesmo plano de competitividade que ele não teria se ele não tivesse a mesma experiência que os outros com o carro. E agora é continuar na temporada tocando assim desse jeito, mas eu gosto dessa questão dele ter objetivos. E como a gente falou na entrevista com ele,
tá no meio de dinossauros, né, cara? E quando a gente fala de dinossauros, não somente do automobilismo mundial, caras que foram de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy e com sucesso, mas dinossauros na própria categoria, cara, né? Multicampeões grandes da Stock, pilotos na categoria. Tem caras que são multicampeões da Stock e campeões fora, que nem, por exemplo, o Daniel Serra, que é campeão das 24 horas de Le Mans Verdade. em carro de GT, e vai correr as 24 horas de Le Mans, inclusive esse final de semana, que é uma pauta que a gente vai poder trazer no segundo bloco. Enfim, acho bem bacana. Ele tá num caminho muito legal, o Arthur, e a categoria tem um grid muito interessante, né? Com uns caras muito fortes. Até eles baixaram de 50 mais uma volta para 40, né? Com o temor dessas quebras. Isso é normal, um Mas tava um projeto problema no novo. abastecimento também. O carro tava superaquecendo. Projeto quando ia novo, abastecer. eu acho assim, primeiro, eu fico sempre no meio do caminho, sabe? Por quê? Eu passo um certo pano, porque é uma categoria nova e vai ter esses problemas eventualmente, é um projeto novo, mas também eu não posso tirar o direito dos pilotos de eventualmente falarem o que eles estão Isso achando, foi muito né? errado. Vim cravando multa e multa É, nível não, Fórmula isso não 1 dá. em cima dos caras, entendeu? Acho que foi um equívoco e outra. Um outro equívoco que é da categoria, mas é de regulamento e é um negócio que meio que foi para evitar custos mais altos, mas andaram muito pouco com esse carro. Teria que ter reservado um tempo para todo mundo ir para a pista, ou se o carro demorou para ficar pronto, então agora reservem um final de semana que não tem corrida e vão para Interlagos ou vão para outra pista, se não for para ser Interlagos, e passem 1-2 dias inteiros andando com todo mundo, ou divide, assim, faz um dia metade do grid, já que é muita gente, um dia metade do grid anda, no outro dia metade do grid anda. Tipo um camp de Todo Stock Car. mundo pode trocar umas figurinhas e ver o que não tá funcionando e o que tá funcionando, para não ser essa coisa de consertar o carro ou trocar pneu com o carro andando, é muito mais difícil. Então, acho que nisso eles poderiam pensar agora, abrir uma brecha para trabalhar um pouco mais e evitar exatamente perder numa mesma corrida boa parte do grid por problema de confiabilidade ou até no treino os caras não estarem largando onde deveriam porque não estão conseguindo treinar. Acho que tem que ter uma revisão a partir daí. Carro novo tem que andar. Até a Fórmula 1, que tem teto de gastos, etc e tal. Faça seus shakedowns, Ano que vem vai ter um carro novo, um motor novo, então vai ter o dobro de teste do que teve esse ano E e tem vai que ter ser. uma liberação de orçamento para isso, e tudo vai ser pensado porque senão o risco é chegar na abertura do campeonato e ser um desastre, metade do grid não conseguir sair do lugar. Bom, o Bernardo falou em segundo bloco, para lá que vamos. Primeiro tem o intervalo, a gente vai falar sobre Fórmula 1, GP de Montreal, Le Mans, que este programa me fez gostar ainda mais. Eu sempre soube o que era, né, 24 horas de Le Mans e Endurance. Hoje eu já gosto, já entendo mais, já vejo os pilotos e a gente vai falar também. Vamos ver se esse sobre ano vem a isso. primeira vitória do Brasil na geral. Vai vir. A gente já volta aqui no 300 por hora. Estamos de volta, Guaíba 300 por hora, aqui na sua tarde de sábado. Falamos bastante de Stock Car no primeiro bloco. Agora temos outras categorias, 24 horas de Le Mans, também tem MotoGP rolando. E a Fórmula 1, claro, hoje, a partir das 5 da tarde, tem o treino de classificação do GP do Canadá, lá em Montreal, na ilha de Notre Dame, onde tem o famoso Muro dos Campeões, onde teve o chilique do Sebastian Vettel aquela vez com Lewis Hamilton. Tem gente que ainda justifica aquele chilique, quando na verdade ele tomou a punição que ele tinha que tomar. E a gente vai falar, claro, disso. Acho que a gente pode começar falando de Fórmula 1, né, Bernardo? Sobre esse GP. Não temos, assim, as amostras, né? Porque o treino de classificação é a partir das 5. Mas segue McLaren como favorito. Tô meio preguiçoso na análise ao dizer isso, né? Mas é o que tem acontecido, Montreal, né? É uma pista um pouco peculiar, porque ela tem exigências de carro mais específicas que outras pistas. Ao mesmo tempo que ela é uma pista de rua dentro de um parque. É uma pista com retas muito grandes, mas com curvas muito lentas. Então faz essa mistura. Lembra um pouco o Azerbaijão, por exemplo, sem ter uma reta tão grande quanto o Azerbaijão. Tem curvas muito importantes, como a chicane do Muro dos Campeões, né, que termina a volta, mas ela também abre a volta. Se tu faz ela, se não começa bem, tipo, antes da volta começar, tem que acertar a chicane dos campeões para sair lançado e começar rápido a volta rápida. Então ela tem uma influência dupla, meio que tu faz 2 vezes o mesmo trecho na volta, porque senão tua volta não vai ser boa.
Tem o grampo, onde bateu o Robert Kubica aquela vez, e Nossa. foi aquele acidente horrível. Visualmente, da era moderna, os acidentes mais feios Brutais, da história da violentos Fórmula 1. que teve. Com certeza. As pernas do piloto ficaram expostas, mas ele não sofreu nada, no caso de grave. Dessa vez, né? Depois foi andando de rally que ele se ferrou. Exato. Mas enfim, aquele grampo, além de ter uma importância, porque ele dá o acesso para a reta principal, então tu tem que sair Bem com dele. o motor cheio dele, ele é um dos principais pontos de ultrapassagem da pista. Não só para passar ali mesmo, como tu armar uma ultrapassagem para passar na chicane do Muro dos Campeões. Então tem 2 curvas-chave aí, mas é uma pista cheia de capricho. Tem S de média velocidade no primeiro setor, que também é importante. Enfim, falei tudo isso porque Tem marmotas. Porque ao mesmo tempo tem marmotas, ao mesmo tempo ela não tem uma exigência de pressão aerodinâmica tão grande. E isso talvez tire um pouco da vantagem da McLaren e pode dar alguma vantagem, por exemplo, para o Max Verstappen na Red Bull. É uma pista que recompensa pilotos agressivos, cara que freia lá dentro, cara que joga o carro na curva, cara que anda com o carro solto com pouco aerofólio. Então tem esse lado. Pode ajudar quem andou sempre muito bem. E até o Fernando Alonso na entrevista disse, o pessoal fica cobrando o Hamilton, dizendo que já deu, que não sei o quê. E ao mesmo tempo que ele é mais velho que o Hamilton, ele falou, a temporada é longa, vocês vão ver que no Canadá ele vai poder explorar alguma das melhores qualidades que ele tem num carro de corrida, e daqui pra frente pode ser outra história, então não dá pra descartar o Hamilton de jeito nenhum. E isso falando um dos caras que tem mais problemas em reconhecer. Mas sabe que ele depois ficou light, ele ficou até mas tem vezes ele dá umas recaídas. Dá umas cutucadinhas, ele dá uma cutucada grátis do Lewis. Mas enfim, é uma pista que pode ajudar o Alonso também. O Alonso teve boas... A melhor chance que ele teve de ganhar uma corrida em 23 com a Aston Martin foi no Canadá. E ele não foi para tentar a vitória porque tinha um erro de cálculo no computador da equipe dizendo que ele estava com combustível abaixo do necessário. Ele não pôde atacar o Verstappen no fim. Era uma prova que ele podia ter ganho em 23. Então é uma pista que realmente dá uma embaralhadinha no grid, não dá certeza de, não, vai ganhar a McLaren. Claro, o Piastri e o Norris começam como favoritos. Acho que é uma pista que o Norris vai melhor que o Piastri. Mas dentro de tudo isso pode pintar sim uma surpresa. Quem deve andar muito bem, pelo menos tem feito isso em pistas com essas características, é a Sauber, do Nico Hülkenberg e do Gabriel Bortoleto, que deu uma evoluída em tudo que é pista, mas é uma prova que eles andam bem de reta, quase sempre é o carro mais rápido nas retas, e isso vai ajudar eles muito no Canadá. Então daqui a pouco pode ter uma surpresa boa aí para o Gabriel Bortoleto, quem sabe tentar os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Ele que não teve uma surpresa tão boa na Suíça, né? Teve passaram a mão. O pessoal brincando, o cara criado em Osasco. Eu não tenho nada contra Osasco, tá? Eu só tô falando que o pessoal brinca. O que eu achei muito peculiar é que roubaram as coisas do carro dele, eles acharam o ladrão, recuperaram a maior parte das coisas mais importantes e não acharam o passaporte dele. Sumiu o passaporte dele. O que é mais preocupante, né? Que alguém vai usar pra ele falsificar. fez um novo e tal, mas achei bem peculiar que o passaporte desapareceu. Enfim, tá resolvida essa questão já para ele. Conseguiu chegar em Montreal, teve algum probleminha, mas não tinha uma possibilidade real dele não conseguir simplesmente entrar no país e a Sauber ia ter que substituir ele. E eu não sei nem com quem que eles iam substituir, porque a Sauber não tem um piloto reserva oficial. Antigamente tinha o Theo Pourchaire, mas já não faz mais parte. Enfim, mas tá resolvido esse problema. Falando nisso, a novela que fez o nosso príncipezinho Lance Stroll fez a equipe perder um carro numa corrida, em vez de admitir que estava com problemas. Sério, é antiprofissional o fez a cirurgia dele. E vai voltar dizendo... E disse na entrevista que ainda tem dores, vai andar na sexta-feira, de repente vai chegar até a classificação para de novo andar muito pior que o Alonso e dizer de novo que está com dor e ficar fora da corrida. Daí eu quero ver o que a equipe vai fazer, sabe? Acho que é uma grande perda de tempo para todo mundo. Ou ele tem condição ou não tem condição. Concordo plenamente. A hora tem que ser, serve para qualquer esporte. Vai andar, então tu vai andar até a mão cair. Exato. No dia da corrida, concordo porque contigo. Senão não pode. É que nem jogador semi-lesionado. Se tu não tem condição, tu não joga. Se tu jogar, vai ter que aguentar e a equipe não tá nem fazendo contramedidas, que é, por exemplo, sabe que o cara não tá bem, então bota alguém na sexta-feira para andar. Bota o piloto reserva para andar na sexta, no lugar de um dos dois pilotos. Aí anda numa sessão
ele anda na outra, e aí se ele não tiver condição na classificação, quer dizer, mesmo que ele faça a classificação e saia, o outro vai poder correr. Para quem não sabe, explicar a regra, né? Para um piloto reserva conduzir um bólido substituir no meio do na corrida, ele vai ter que ter feito um treino livre, né? Daquele uma das sessões antes da corrida ele tem que ter participado. Então, o mínimo... O Qualify ele não pode participar. Eu sei que não foi o caso semana passada, porque... Ele fez o Qualify. O Stroll fez o Qualify, isso que eu tô tô falando. Se ele desistir, se o piloto reserva... Pode. Se ele desistir antes do Qualify, pode ser o Qualify pode essa ser o Qualify, sessão. Qualquer sessão antes da corrida. Beleza. O problema é que ele ocupou todas as sessões semana passada antes de dizer que não tinha condição. E eu tenho certeza que ele só disse que não tinha condição porque fez um treino horroroso e ficou muito longe no grid. Senão, se ele tivesse feito um treino de meio de grid, ele tinha tentado correr com dor. Então é uma mistureba bem complicada aí de justificar. A gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né? É estranho assim, o comportamento que o Stroll tem tido como piloto. Me parece assim, não tá muito dentro do que um piloto de Fórmula 1 atrasando precisa o trabalho da equipe. até se sacrificar, né? Para ser piloto de Fórmula 1. Dentro disso, o Drugovich também não vai ficar esperando eternamente em berço esplêndido, foi para Le Mans, né? Exatamente, e é aquilo, dá para correr. O Alonso ano passado correu 3 etapas com infiltração na mão para poder correr, porque estava com a mão lesionada. Se consegue, corre. Não tem isso de, não, tô com dorzinha, tive problema, então não corre, então nem aparece para correr, vai tratar do problema. Não tem isso assim de desistir no meio do caminho, tá prejudicando o time. Enfim, já que tu fez o gancho de Le Mans, vamos falar um pouquinho. A gente tem 8 brasileiros na prova, 2 deles na categoria principal de hipercarros, o Drugovich com a Cadillac, o Felipe Nasser com a Porsche Penske, o Drugovich larga em 8º, o Nasser larga em 5º, então boas localizações no grid, não exatamente ideais, mas boas. Teve muito buchincho, principalmente da Cadillac, dizendo que a Ferrari e a Toyota estão escondendo o jogo e treinaram pior do que poderiam para não receber nenhuma punição naqueles equilíbrios. Não é punição, mas eles fazem aqueles equilíbrios de performance. E às vezes, se na classificação aparece uma vantagem muito grande para alguém, a organização vai lá e dá um pouquinho de peso, tira um pouquinho de potência, tira um pouquinho de combustível para a corrida ser mais equilibrada. E a Cadillac tem convicção de que a Ferrari, principalmente, andou no treino com combustível de corrida. E por isso que a Ferrari classificou em 7º e 9º, se eu não me engano. Então, todo mundo diz que os favoritos para ganhar são as Ferrari, com a Toyota correndo por fora. Eu vi acho que foram 6 de Spa. Claro que não vi, fiquei 6 horas, mas assim, Ferrari realmente é melhor. Cara. Mas Ferrari ao mesmo tempo, tirando a Ferrari, quem tem ganho tudo é a Porsche, em outras provas importantes. Ganharam 24 horas de Daytona, ganharam 12 horas de Sebring e chegam agora também com o Felipe Nasser tentando essa vitória inédita para o Brasil na categoria principal. O Brasil que tem vitórias na LMP2 e nos carros de GT. Mas, enfim, tem uma gritaria aí, um pouquinho de reclamação. Fato é, 2 Cadillac em primeiro e segundo, o Drugovich em 8º com outro Cadillac, e as Porsche bem classificadas, BMW bem classificadas. Quem teve um pouquinho mais de problema foram as Peugeot e as Aston Martin. A Peugeot já com um projeto bem amadurecido. Tem Glickenhaus esse ano ou não? Oi? Tem Não, a Glickenhaus desistiu por causa dos custos e também porque tem muito carro. Não, é que assim, pra quem não tá acostumado, os carros da categoria principal de endurance, né, do mundo, do WEC, enfim, do Le Mans, hoje os custos dos projetos são quase Fórmula 1, né, Bernardo? Baixaram um pouco, já foram mais caros ainda. Mas eles se tornaram carros com... O hipercarro foi para baixar esse custo e para Mas tem um aporte tecnológico gigantesco. Mas sim, e não tem teto de gastos, né? Que nem a Fórmula 1. Mas é aquilo, estão 21 carros, todos de construtor. Podem não ter apoio, alguns têm equipe privada que compra carro. Mas não tem como a Glickenhaus pequenininha competir, né? Tu vai pegar contra a Alpine, contra a Ferrari, contra Peugeot, até a Aston Toyota. Martin que está com carro novo, mas, entendeu? É muito mais difícil. Então ele não conseguiu segurar o rojão e recolheu. A Lamborghini saiu de cena. Andou ano passado, viu que o investimento era muito alto para ter uma performance condizente e não está andando esse ano no Le Mans.
Mas, enfim, vai muito interessante. Vai ter um grid de 21 hipercarros. Cara, eu acho muito legal. Impressionante. Todos com uma performance razoável. Não dá para dizer que... Acho que todos têm chance de ganhar. Alguns só que se coisas muito estranhas acontecerem. Mas não é aquela corrida assim, não. Tem um carro que é 10 segundos por volta mais lento que os outros. Não, é 2 segundos, 3 segundos. Não é uma vantagem brutal para ninguém. Então isso vai ser bem interessante. E claro, daí nas categorias a LMP2 vamos ter o Pietro Fittipaldi tentando uma vitória. E nos GTs eu acho que nossos candidatos para ganhar são o Augusto Farfus e o Daniel Serra, principalmente, que estão ali com alguma chance. Tem o Dudu Barrichello também andando de Aston Martin, o filho do Rubens Barrichello. Mas os caras que são experientes, que têm vitórias em corridas de endurance importantes, são o Farfus e o Serra. Tem um cara que eu não sou conhecedor, assim, mas me chamou a atenção, ele em algumas corridas de Le Mans, de WEC e tal, de endurance que eu vi, que é o Christensen, que pilota na Ferrari. Eu achei ele um dos melhores, assim, vendo a corrida, sabe? De objetivo. Tu tá na pista, teu ritmo é esse, faz isso. Ele vai lá e faz. Teve a corrida que ele venceu, que ele segurou na unha, já estava perdendo a energia do carro e ele conseguiu levar até o final. Então, além de uma lista gigantesca, né, Bernardo? De grandes pilotos ou de pilotos que já passaram por Fórmula 1, tem Pascal Wehrlein, tem uma galera, próprio os brasileiros que tu trouxeste, né? Tem muito cara bom. Lembrando que Alonso já correu, Colapinto ano passado tem correu. Tem os especialistas, os irmãos Vantor, que são especialistas em corrida de longa duração, em GT. Então tem um cara de Fórmula Indy, Sebastian Bourdais, na Cadillac. Enfim, a lista é grande, tem muito piloto de alto patamar. Como é que é o nome daquele que correu pela Red Bull uma vez? Que ele era especialista em endurance. Buemi? Não, Sebastian não. Buemi já ganhou a 24 Horas de Le Mans várias vezes. Não era Sirotkin, não. Então o russo, Sergei Sirotkin não é da Red Bull. Mas é um outro. Agora loirinho, cabeludinho. É o meu ídolo, Brandon Hartley. Brandon Hartley. Inesgotável, Brandon Ele Hartley. ainda corre? Corre, tá lá o Brandon Hartley, infelizmente. Infelizmente, por quê? A mentira chamada Brandon Hartley. Mas em endurance ele é muito bom. Enfim, mas tem bastante gente aí de alto nível pra gente acompanhar. Vai ser tá sendo, né, uma corrida muito interessante, inclusive tá rolando agora. MotoGP teve mais uma vitória do Marc Marquez, que, como a gente havia previsto, colocaram o Marc Marquez na equipe principal da Ducati e ele tem que se esforçar muito para perder. Ele tem que fazer gato e sapato para não ganhar a corrida. O irmão dele tem feito muitas dobradinhas com ele. Tá bem o irmão dele, né? Com a equipe satélite. E o coitado do Pecco Bagnaia tá ficando em segundo plano, realmente sendo pulverizado. Fazendo um pódiozinho que outro aqui, mas tá ficando meio constrangedor, porque ele é a única Ducati que perde para os outros. Às vezes uma KTM, uma Yamaha, alguém aparece ali para incomodar, uma Aprilia aparece para incomodar a vida do Bagnaia, que deveria estar fazendo uma trinca de Ducatis com os dois Marques. O GP desse final de semana é onde? Não, o GP não, foi semana passada que teve corrida. Diz o da o semana Marques em Aragon, ou Aragão, como os portugueses falam. Mas o que teve mais interessante no final de semana é que o Diogo Moreira, o brasileiro, quase ganhou a primeira corrida da carreira dele na Moto2. Ele estava em primeiro na última curva, fez certinho a linha, teve uma boa saída de curva, mas o adversário dele tracionou melhor, perdeu por 0,003, menos de um terço de roda na linha de chegada, não veio a primeira vitória, mas está fazendo uma baita temporada o Diogo Moreira. Ele é terceiro no campeonato e próximo do líder. Não dá para descartar que ele lute por esse título aí até o fim da temporada. Tá fazendo um ano muito bom e já com gente da MotoGP de olho nele. E quem sabe aí um apoio da Honda brasileira, da Yamaha brasileira, que são as equipes que têm grande mercado no Brasil. Acho difícil por A Yamaha tem categoria aqui no Brasil. Eu acho difícil ele estrear por uma Ducati, que seria o ideal. Mas daqui a pouco a gente espera que a Yamaha, a Honda, alguém dê uma forcinha a mais. Mas independente disso, tu acredita no caminho dele pra Não, ele vai chegar na MotoGP. Eu tenho convicção de que ele vai chegar. Se ele não chegar por algo muito errado da MotoGP, vai ter um caminho muito bom para ele na Superbike, por exemplo, internacional. Aí ele vai ter para ser, daí sim, ser um protagonista de Superbike mundial. Então, vamos ver como é que vai ser. Outra notícia é que da Superbike para a MotoGP
vai vir com a Yamaha o Rastaglozu, não sei falar o nome dele, o turco que destruiu a Superbike. Há muito tempo se cogita que ele vá para a MotoGP. Ele testou ano passado, chegou a ser feita a negociação, foi apresentado um contrato, mas ele achou que a performance não foi tão interessante. Aí ele resolveu continuar na Superbike. Agora vai acontecer, está confirmado. Então vai ser outra coisa para a gente ficar atento em breve. Eu queria voltar numa fofoca, eu sei que tu não gosta muito das fofocas de Fórmula 1, que é a batata monegasca já assando. Tu acredita nisso, mesmo com contrato longo? Mas eu acho que na verdade tem gente achando que ele vai poder pintar numa Mercedes da vida. A gente tem que ver o que o George Russell vai fazer, que o George Russell está arrastando as negociações com a Mercedes para renovar de vez. Então tem muita gente arrastando para não renovar, para valorizar, para ver o que vai ser, o que vai acontecer. Ele ainda não, ele podia ter assinado já, ainda não assinou. E se ele não assinou é porque ele acha que tem alguma vaga podendo aparecer. Vai ser o quê? Na Ferrari, junto com o Hamilton? Vai ser na Red Bull, com o Verstappen saindo? Ou na segunda vaga da Red Bull, já que ninguém a cadeira elétrica para ali, né? A pior vaga do mundo. Pode ser na Aston Martin, se o Lance Stroll desocupar o lugar. Enfim, no momento a peça mais interessante no tabuleiro não é o Verstappen, porque a tendência, por enquanto, é o Verstappen permanecer na Red Bull. É o George Russell. E se o George Russell sair, a Mercedes vai procurar um outro protagonista. E aí quem vai ser? E aí pode ser um Carlos Sainz? Pode, mas não está tão bem esse ano. A cotação dele deu uma diminuidinha. Pode ser o Albon? Não vejo. O Leclerc é uma peça interessantíssima para vir para uma Mercedes. São, assim, danças que serão feitas. Ainda mais, né? Que a Ferrari está fazendo aquela receita que a gente já viu outras vezes em equipe de ponta, é quando tem dois pilotos principais, entre aspas, tá deixando todo mundo puto da cara. Né? O Hamilton não está feliz, principalmente por causa do engenheiro dele, e o Leclerc não está feliz porque acha que está ficando em segundo plano, mesmo tendo uma performance melhor até aqui. Eu acho o Leclerc meio chorão, cara. Mas aí que junta tudo, não sei, não é fácil, claro. E aí é aquilo, a equipe tem que saber administrar. Quando não sabe administrar, acaba se fritando com os dois pilotos. E o Hamilton não vai sair agora, então quem pode, né, ceder um lugar é o Leclerc. A Fórmula 1 não é uma coisa simples, assim, né? Botei o melhor piloto, ou um bom piloto, digamos, na Ferrari, na Mercedes, e é sinal, né, de conquistas. Não é assim que funciona, né? O Verstappen, quando convergiu o carro com o que ele é capaz, ganhou. Hamilton também. Mas tem o outro lado, que é aquele mais do torcedor, assim, ou de repente do pessoal que pressiona a Ferrari, de que ele já está há um bom tempo na Ferrari. E não veio. E ainda não veio. E aí as pessoas vão dizer, o Piastri já fez mais, ou já fez quase a mesma coisa em termos de vitórias e tudo mais. Tu olha um Russell, eu vejo mais coisa no Russell. O Norris é um que eu tô... O Norris, aliás, eu não sei o que é pior. Se é ver ele disputando com o Max na pista ou ele falando da disputa com o Max fora dela, sinceramente. Eu vou confessar aqui, não é do meu feitio, mas eu tô ficando irritado com o Norris, cara. Eu tô ficando irritado, sinceramente. Talvez... uma terapiazinha melhor, trocar o terapeuta. Talvez eu tenha que ir pra terapia, lamber minhas feridas e perceber que eu, de repente, depositei muita expectativa no Norris. Porque, pra mim, pior do que na pista, e acho que ele não vai bem como deveria, de repente, essa expressão, na pista... Ele me parece pior fora dela, Bernardo. O Max é muito bom, eu não tenho que ser campeão, sabe? Aí não, irmão. É Fórmula 1 e é McLaren, tu entendeu? Psicológico já teve Prost e Senna nessa equipe aí, vamos com calma, entende? O famoso os caras que mastigam parafuso. Já teve Hakkinen ganhando quando deram oportunidade, teve o próprio Hamilton na estreia, tô agora falando de tradição mesmo. Então, assim, tem caras que a gente já tem um tempo razoável dessa famosa geração aí. Não pode ser eterna promessa, né? Mas a Ferrari tem que vestir não o papel. ajuda. Não, uma hora tem que vestir o papel, tem que vestir o papel de protagonista. Mas a imprensa italiana também é complicada, né? A imprensa italiana já quer o cadáver do Fred Vasseur.
Ele não tá dá, dizendo que não tem dá. que trocar o Vasseur pelo Horner. Pra mim não tinha nem O Horner tirado cheio de... piloto. O Horner com aquela administração exemplar, Imagina na Ferrari. em plena ascensão da Red Bull, a imprensa italiana quer o Horner no lugar do Vasseur. Mas, né? O Horner, ele conseguiu botar em erupção um vulcão gelado e adormecido que era a Red Bull. Era E só aí ele manter. vai pra um vulcão em erupção que é a Era Ferrari. aquilo assim, não. era só manter na pinguela e o Horner conseguiu desmanchar o carro todo, né? Mas enfim. Mas a imprensa italiana tá cogitando ele na Ferrari no lugar do Vasseur. E eu queria... E outra, né? Na verdade, por tabela tá tirando o Hamilton, porque o Horner não tem condições de trabalhar com o Lewis Hamilton. Essa não seria uma dupla viável de chefe e piloto. Seria muito difícil. Ficaria um ano e alguém teria que sair. Ia explodir. É muito difícil estar. É que nem foi o Alonso voltando para a McLaren com o Ron Dennis. O Ron Dennis acabou saindo, inclusive foi saído pelo Zac Brown, mas foi um negócio que não parece ter um jeito de funcionar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Chega ao fim o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, dia 14. Tivemos na produção o Carlos Eduardo Torres, na mesa de áudio o Davidson Rosa, central técnica e gravações, o nosso Luciano Vargas. Você fica agora com Guaíba Revista. A gente retorna na semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu, Bernardo. Abraço. Tchau.